Ao final de um ciclo de tempo, neste último domingo do ano litúrgico de 2022, nós nos voltamos para Jesus e o proclamamos Rei. Rei de nossas vidas, Rei da história, Rei do cosmos, Rei do universo. Esta festa foi especialmente instituída para nos mostrar Jesus como único soberano em nossas vidas. Ela é um recordatório importante, especialmente numa sociedade que parece querer viver de costas para Deus. No livro do Apocalipse, aprendemos o sentido da realeza de Jesus. Ele é o cordeiro que foi imolado. É rei não porque manda em tudo. Estamos habituados a ver os sinais da realeza no sucesso, na força, no dinheiro, no poder. Temos dificuldade em aceitar um tal rei. Um rei que se faz servo dos mais pequeninos, dos mais humildes. Esta festa vem nos interpelar, a todos nós. Se Jesus realmente para nós é rei. E hoje nós vamos ver aqui parâmetros. Jesus é rei pelo lado de Deus e pelo lado dos homens. Pelo nosso lado dos homens, Jesus foi por nós proclamado rei porque nos amou, porque se fez um de nós, porque por nós sofreu, morreu e ressuscitou. Com efeito, o reinado de Cristo não tem as características dos reinados do mundo. Ele é aquele filho do homem, como diz a Escritura em Daniel 7,14. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Ele é rei não porque se distancia de nós, mas precisamente porque se fez filho do homem, solidário conosco em tudo. Ele experimentou nossa pobreza e limitações, caminhou pelas nossas estradas, derramou o nosso suor, angustiou-se com nossas angústias, experimentou tantos dos nossos medos. Ele morreu como nós, de morte humana, tão igual à nossa. A Sagrada Escritura diz que foi em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Ele reina, então, pela solidariedade. Ele é rei porque nos serviu. Aspas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Fecha aspas, Marcos 10:45. Serviu com toda a sua existência, serviu dando sempre e em tudo a vida por nós, por amor de nós. Ele reina, então, pelo amor. Um rei é aquele homem que vai administrar seu reino de modo a garantir a vida de qualidade para os seus súditos, administrando tudo de modo que ao reino não falte nada. Ele é rei porque é o único que pode garantir nossas vidas, pode nos fazer felizes agora. Como? Por exemplo, pelo amor. Quem não se sente bem com um gesto de amor? Seja dando amor, seja recebendo amor. Também pelo perdão. Como o perdão faz bem, tanto a quem perdoa, quanto a quem é perdoado. Ele pode nos dar a vitória sobre a morte por toda a eternidade. Ele reina pela qualidade de vida que dá aos súditos. Como? Eu me sinto amado por Deus. Eu sei que Ele não me abandona jamais. Quem tem a fé no lugar sabe disso. Que Ele ouve as nossas orações, ainda que não faça aquilo que pedimos. Nós temos a certeza de que na hora certa, o melhor será feito.
porque Ele não nos abandona. Nós não nos sentimos nunca sozinhos, nos sentimos consolados no luto, para citar alguns benefícios, alguns pontos desta qualidade de vida, além daqueles dois que eu mencionei do amor e do perdão. Ele reina por sua doutrina, pela graça e pelos sacramentos. Pelo lado de Deus, ele é rei porque tudo foi criado pelo Pai, através dele e para ele. Tudo caminha para ele e nele tudo aparecerá na sua verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz, diz a Sagrada Escritura. Ou seja, quem é da verdade reconhece o reinado de Cristo, vê sentido, beleza e inteligência em seus ensinamentos e a Cristo se submete. Quando o mundo era teocentrado, a arte era outra. Basta a gente ir para a Europa e dar uma olhada nas catedrais, basta a gente pegar as peças de música, as obras de arte. Ali, onde Deus é o centro, é outro nível. Agora, a partir da virada, a partir do momento em que o homem passou a ser o centro, e o que é pior, quando o próprio homem deixou de ser o centro, ainda que estivesse errado o homem ser o centro, Deus sempre tem que ser o centro, nós vemos uma qualidade de arte que é uma vergonha, ninguém entende nada. Começamos a viver os tempos da feiura. É nele que o mundo será julgado. A televisão, os modismos, os sábios de plantão podem dizer o que quiserem, mas ao final, somente o que passar pelo teste da cruz do Senhor resistirá, porque Ele reina pela verdade. Então, por isso, nós temos que viver de acordo com a verdade. E não de acordo com a, entre aspas, nossa verdade, porque não existe nossa verdade. Na verdade, a gente não faz um bem me quer, mal me quer, escolhe aquilo que é interessante, de jeito nenhum. Ou é tudo ou nada. Os critérios para ingresso no céu são de Deus, não são nossos. Sim, Jesus é rei. João 18,37 diz: Eu sou rei, para isto nasci, para isto vim ao mundo. Mas seu reino nada tem a ver com o triunfalismo dos reinos humanos. Nunca nos esqueçamos que aquele que entrou em Jerusalém como rei veio num burrico, símbolo de mansidão e serviço. Como coroa teve os espinhos, como cetro uma cana, como manto um farrapo escarlate, como trono a cruz. Se quisermos pertencer ao reino de Cristo, é necessário não esquecer isso. Amar que o critério da realeza de Cristo é e sempre será a cruz. Então, caríssimos, Jesus não reina na sua casa por causa de uma belíssima capela que você mandou construir, ou por causa da cerimônia de entronização do Sagrado Coração de Jesus, ou o belo altar que você lhe ergueu, senão que reina na medida em que você o seguir através da cruz, suportando com paciência, por exemplo, os defeitos do próximo, oferecendo a outra face, perdoando 70 vezes 7 vezes, servindo sua família e seu próximo, andando 1 quilômetro a mais. E quantas vezes a gente tem essa oportunidade de andar 1 quilômetro a mais e não anda? E aqui eu quero citar 2 membros da minha equipe que esta semana andaram 1 quilômetro a mais comigo. Não foi fácil organizar a primeira jornada de saúde e educação dos filhos. E aí a sargento Juliana, com o marido doente no hospital, com a mãe doente,
está com câncer, com 3 crianças. Ainda que eu dissesse, Juliana, fica em casa, você não precisa fazer nada aqui. Estava o tempo inteiro, padre, olha, eu fiz essa arte, tá bom, o que o senhor quer que mude? Não, o senhor fica tranquilo que nas horas vagas aqui, entre uma coisa e outra, de boa eu consigo fazer, olha que beleza. Isso é andar 1 quilômetro a mais. Nós vivemos em tempos de gente acomodada, de gente que faz só o feijão com arroz. É aquele bombeiro que só quer saber do pulo. O pulo é a folga, né? Não tem essa disponibilidade, vendo o chefe assoberbado, de se oferecer. Mas nós temos gente assim. Ontem, de novo, surpreendido por outro membro da minha equipe, Sargento Afonso. Quando eu postei no grupo a dificuldade que estava aqui, ele veio da casa dele, passou o dia inteiro aqui. Isso é andar 1 quilômetro a mais. Então, o reinado de Cristo vai por aí. Sempre vai ter aquela pessoa, né? Aquele sindicalistazinho com a sua bandeirinha vermelhinha, que vai falar, isso aí é exploração, né? Das pessoas, esse discurso, para fazer a criatura ficar além do seu horário. Isso aí é discurso de quem não entende nada sobre o amor. E por quê? Porque amar é dar sem esperar nada em troca. Ainda que houvesse qualquer tipo de injustiça nesse campo, aquele que anda 1 quilômetro a mais por amor, sem esperar nada em troca, não vai receber nada aqui, mas na eternidade vai receber tudo. E para você é mais importante receber aqui ou receber do outro lado da vida? Então, agradeço de coração a Juliana e Afonso por essa atitude. São atitudes que edificam a todos. Agora, é interessante que nos ambientes de trabalho, eu falo porque quando eu trabalhei na Varig, eu sofri esse tipo de bullying. Se você fica além do seu horário, e lá na Varig, se eu ficasse além do meu horário sem estar escalado, eu não receberia nada. Às vezes eu ficava pelo prazer de trabalhar bem, porque eu pensava, poxa, meia hora a mais, não vai me tirar pedaço, eu não deixo uma pendência para amanhã. Por quê? Porque para mim o profissionalismo era um valor. Agora aí, as pessoas comezinhas começam a dizer o quê? Está em campanha para supervisor. Isso me faz lembrar um ditado argentino. O ladrão acha que todos são da sua igual condição. Então, esta criatura, que só ficaria a mais pensando numa promoção, acha que todo mundo é igual a ela. É óbvio que a pessoa que se dedica mais, que faz um trabalho melhor, vai ser candidata a uma promoção, e não essa galerinha aí, miúda. E tinha gente que falava, olha, você ficando além, você vai acostumando a chefia mal, daqui a pouco estão querendo que todo mundo fique aqui também. Então são pessoas que vivem em função do dinheirinho, é esse sofrimento, eu não fico um minuto além do meu horário. Cara, seja virtuoso pelo prazer de ser virtuoso. Tenha garbo como cristão. A gente edifica o mundo através da santidade, não é falando a linguagem do mundo, não. Isso é que faz a diferença. Esse é o perfume de Jesus Cristo. Para ser súdito desse rei, devo submeter-me às suas leis, aceitar o seu senhorio em minha vida,
abrindo mão dos meus achismos, conforto e vontade própria. Aceitar o senhorio de Jesus implica em tudo ou nada. É um tudo ou nada. Hoje tem gente que relativiza a doutrina e faz somente o que lhe convém. No dízimo, o perdão é parcial. Esse aqui eu perdoo, mas aquele ali, É casado, não tem abertura à vida. 2 filhos, tá bom. É isso. Hoje, assistimos impressionados à paganização do mundo e perguntamos: onde está a realeza de Cristo? Resposta: onde sempre esteve, na cruz. Na cruz quer dizer o quê? No sacrifício. O cristão é sacrificado, não tem medo do sacrifício. Hoje, a gente assiste estarrecido um bando de pais que tem medo do sacrifício. Do sacrifício financeiro, de acordar de madrugada. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hedonista. O prazer impera. Um mundo egoísta. O que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, como eu quiser, enquanto eu quiser. Não é a oração da Madre Maravilhas de Jesus. Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde quiseres, quando quiseres, como quiseres, enquanto quiseres, se o quiseres e porque eu queres. É tudo na primeira pessoa. Aqui nos bombeiros a gente ouve falar do RQQ, né? O regulamento que eu quero. Esse é o regulamento, não é o da corporação. Típico do milico, porque existe uma diferença entre o militar e o milico. O milico é a caricatura do militar. O miliquismo, isso é uma nomenclatura minha, é uma depravação do militarismo. O militarismo constrói virtudes e o miliquismo destrói. O miliquismo abusa, o miliquismo humilha. O miliquismo não tem o menor sentido. É uma contracultura nos meios militares que precisa ser combatida. Então, vamos ver onde a cruz aparece? Ali, minha querida adolescente, onde as amiguinhas mandam você usar mini saia e você usa uma roupa mais digna. Onde as suas amiguinhas dizem que você se veste igual a vovó e você não se incomoda com isso. Ali, meu jovem, onde os amiguinhos fazem bullying com você, que você não pega ninguém, não fica com ninguém. Ou você, bombeiro, que não sai para trair a esposa depois da cervejada. Só o cristão de brio se segura, os fracos caem. Os fracos não têm autoestima. Quem dita a autoestima deles é o mundo. Eles não são donos da sua própria personalidade, são como uma massa de modelar. Aliás, uma massa de deformar, porque cada um que pega deforma um pouco. Ele vai para lá e vai para cá porque ele quer agradar todo mundo, ele tem medo de ser julgado, é um infeliz. Ou uma infeliz. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é segundo o modelo deste mundo. Não se impõe por guardas, pela força, pelas armas. Meu reino não é daqui. É um reino que vem do mundo do amor e da misericórdia de Deus. Não das loucuras megalomaníacas dos seres humanos. Há uns anos atrás, o sultão do Brunei, não sei se no aniversário dele ou do sultanato lá, mandou explodir mísseis exocet, como se fosse fogos de artifício. Só para se exibir. Quanto será o custo disso? E, no entanto, o reino de Jesus está no mundo, mesmo não sendo deste mundo.
Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou para vós. Lucas 11:20. O evangelho de hoje mostra a realeza universal de Cristo Jesus, com a maravilhosa parábola do juízo final, que São Mateus colocou imediatamente antes da narração da paixão. E tem católico que acha que Buda, Maomé, Kardec, Jesus, tanto faz. Inclusive prefere, olha que prudentes, não batizar o filho enquanto criança para o filho poder escolher, ter liberdade lá na frente. Que tal? Qual é a convicção desse pai ou dessa mãe? Não está seguro de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é católico. E aí vai a má notícia para você. Se você esperar seu filho chegar à adolescência para escolher se vai se batizar, o diabo batiza antes, tá? Vai usar quem? Sobretudo, a cultura. É o professor de filosofia, é a Anitta, é Felipe Neto, as estrelas do mundo. E aí vai ser tarde demais. Aí não tem como chorar o leite derramado, não. Deixo claro que nós falamos de Buda, Maomé e Kardec com respeito. Não é com desdém. Quando eu afirmo a superioridade de Jesus, é porque de fato ele é superior. Ou você acredita isso, ou você não é católico. Jesus não é um homem como outro qualquer. Jesus não é um simples mestre da fé. A Bíblia não é mais um livro sobre espiritualidade. Não, é a palavra de Deus. Tem católico que sucumbe ao politicamente correto. Não quer ser julgado por ninguém. Quer ficar bonitinho na fita, como se diz no popular. E aí, professa heresias. Se cala. Quando alguém diz que tanto faz, todos são bons, a gente tem que chegar e falar: Jesus, para nós católicos, é Deus. E por isso ele é superior aos outros todos. Você não precisa entrar em embate com ninguém, jamais. É um contra-testemunho. Mas, com caridade, afirmar qual é a nossa convicção. Mas hoje a covardia e o respeito humano imperam. As imagens são simples, a linguagem é popular, mas a mensagem é extremamente importante. É a verdade sobre o nosso destino último e sobre o critério com o qual seremos avaliados. Mais uma vez, os critérios de Deus e não os nossos. E aí, o que é prudente nessa vida? É você ler a Sagrada Escritura e ir anotando os critérios. Pode ler o catecismo também. O catecismo nada mais é do que a explicação da Sagrada Escritura. E ver se você está de acordo ou não com aquilo ali. Para poder ter certeza de que irá ver o Papai do Céu. Tive fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Mateus 25, 35. Temos aqui uma amostra de alguns critérios. Quem não conhece esta página, faz parte da nossa civilização, marcou a história dos povos de cultura cristã. A hierarquia de valores, as instituições, as numerosas obras benéficas e sociais. Nós somos a maior instituição de caridade do planeta.
Ninguém tem a quantidade de lares de idosos, hospitais, escolas, orfanatos, leprosários, que hoje em dia nem tem mais. Enfim, todo tipo de sanatório, dispensas, que são depósitos de alimentos para os pobres. Para quem não sabe, a palavra caridade é patente católica, não é patente espírita. Eu, enquanto católico mal catequizado, na minha adolescência achava que caridade era uma patente espírita. Vejam, o tempo é medido antes e depois de Cristo. Alguma coisa esse cara tem de diferente dos outros. Tá? O reino de Cristo não é deste mundo, mas realiza todo o bem que, graças a Deus, existe no homem e na história. Se pomos em prática o amor ao nosso próximo, segundo a mensagem evangélica, então fazemos espaço para o senhorio de Deus e o seu reino realiza-se no meio de nós. Se, ao contrário, cada um pensa só nos próprios interesses, o mundo vai inevitavelmente à ruína. É o que acontece quando o casal se separa. Não está vivendo as virtudes cristãs. Hoje, a coisa começa errado lá no namoro, já não vivem as virtudes, especialmente o 6º mandamento. Como é que vai dar certo uma relação que começa no pecado? Mas o povo acha que dá certo, tem sempre um jeito. A igreja está sempre errada, eu que sei, né? Você quer reinar com Cristo na eternidade? Então comece a reinar com Ele aqui. Mas não ao modo protestante. Porque no protestantismo, Deus me dá a glória, o poder, a cura, aqui e agora. Nós não buscamos glória e poder aqui. Cura nós podemos buscar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se for melhor para mim a cura, Ele vai me curar. Pode ter certeza disso. Nós não tomamos posse da graça de Deus. Tem uma música aí famosa, né? Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Como assim? Como é que é o Pai Nosso mesmo? Seja feita a vossa vontade, né? Então como é que eu tomo posse? Não interessa a sua vontade não, agora estou tomando posse, vai ser do meu jeito. Falei? É isso. Música linda, mas teologicamente errada, protestante. E assim a doutrina protestante entra no nosso meio. Mas o padre fulano, na missa dele, e aí? O padre fulano está equivocado, foi mal. Simples assim. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Não tem teologia da libertação? Esse câncer, esse tumor maligno dentro da igreja, não tem padre e bispo que segue isso? Então por que uma música dessa não pode estar errada? Tá? Está errada. Aí, bom, sempre vai aparecer um que vai tentar justificar na manipulação da Bíblia. Assim nasceram todas as heresias. E é por isso que tem milhares de igrejas protestantes. Cada um manipula a Bíblia de acordo com o seu achismo. Então, meus irmãos, nós devemos carregar a cruz de cada dia, porque só assim vamos provar que Cristo reina nas nossas vidas. O reino que Jesus trouxe deve se expandir no mundo. Onde ele está? Onde estiverem o amor, a verdade, a piedade, a justiça, a solidariedade, a harmonia, a paz. Aí. O reino de Cristo deve penetrar todos os âmbitos de nossa existência. A economia,
as relações comerciais, os mercados financeiros, as relações entre pessoas e povos, nossa vida afetiva, profissional, nossa vida pessoal e comunitária. Às vezes a gente vai ver aquele cristão que é empresário, que explora os empregados. Ele quer ser rico, abrir 2, 3, 10 filiais. Deem uma olhada num trabalho realizado pelo Movimento Focolare, chamado Economia de Comunhão, que mostra empresas com outra mentalidade, bem dentro daquilo que a igreja ensina na sua doutrina social. Existe uma orientação econômica da igreja, não poderia ser diferente. Essas empresas se preocupam em não poluir o ambiente. Essas empresas vão entregar produtos de qualidade, mesmo sem a concorrência encostar. Por quê? Porque nós devemos fazer tudo para Deus. Viver nessa consciência de que Deus está vendo. Nós devemos remunerar bem aqueles que fazem a empresa crescer. E aí, o que a gente vê? Aquele cristão mesquinho. O salário mínimo é quanto? Sei lá, 1.200? Por aí. É isso que eu vou pagar. Não importa se eu estou convencido que R$1.200 não dá para nada. Não importa se eu posso pagar mais. Então a gente precisa fazer diferente. É assim que a gente vai revolucionar o mundo. E aí a gente vê empresas de homens que nem fé cristã têm, mas que premiam os funcionários, que dão participação nos lucros. Eu lembro que eu me impressionei muito com um livro que eu li, Virando a Própria Mesa, de Ricardo Semler, palestrante muito bem pago na Universidade de Harvard. Ele tinha uma mentalidade completamente de vanguarda naquela época. Ele dizia, para mim, pouco importa se o meu gerente vai estar no escritório ou numa praia, em Itacaré. Eu quero o resultado do trabalho dele. Então, ele confiava nos empregados, exigia. E aí eu pergunto, nós que temos valores tão elevados, não podemos fazer assim? Por que a gente vai com o gado? Para quê? Então, nós temos que começar a mostrar o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não pago a minha faxineira o que os outros pagam. Por quê? Sobretudo, sabendo a vida difícil que ela leva. E quantos não sabem da vida difícil que a empregada leva e tem uma bela posição social, mora no Lago Sul e pagam lá a mixaria. Ainda reclama quando ela aumenta, né? Celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, é proclamar diante do mundo que somente Cristo é o sentido último de tudo e de todos, que somente Cristo é definitivo e absoluto. Proclamá-lo Rei é dizer que não nos submetemos a nada nem a ninguém, a não ser ao Cristo. É afirmar que tudo mais é relativo e menos importante quando confrontado com a única coisa necessária nesta vida, que é o reino que Jesus veio trazer. No mundo que deseja esvaziar o Evangelho, tornando Jesus alguém inofensivo e insípido, um Deus de barro, vazio e sem utilidade, proclamar Jesus como Rei é rejeitar o projeto pagão do mundo atual e proclamar o que está em Apocalipse 5:12, 1:6. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e o poder através dos séculos. Hoje, a gente vê muita gente interessada em fazer a escravidão mariana. Leem o tratado
da devoção à Santíssima Virgem ficam empolgados, e aí começam todo um processo. Aqui na capelania, todos os anos a gente promove essa devoção. Mas aí, se a gente vai cobrar alguma coisa para cobrir os custos, afinal de contas, por exemplo, Frei Paulo vem aqui, não cobra nada, ele não fala, padre, eu só vou se me pagar tanto. Ou Frei Enes, mas isso tem um custo. A capelania, sabendo que a gasolina custa, não vai deixar os freis, por mais que eles não queiram receber. Ah, não quer receber? Quer doar para a gente? Tudo bem, ótimo. Mas cabe a nós sermos justos. Se a gente fala de cobrar, nossa, ai que horror, como é que pode? A igreja está ficando mercantilista, né? Aí depois, a criatura que chorou, alagou a igreja de tantas lágrimas no dia da escravidão. Cadê que vem aqui para o ofício da Imaculada? Sempre que a coordenadora coloca no grupo, oi, estou precisando de gente tal dia. Se faz de surdo, finge que não vê, coloca o inibidor de gaivotinha azul lá no WhatsApp, pensa que a gente não saca a picaretagem? É. E aí? O que adianta ser escravo de Nossa Senhora desse jeito? Tem que cair na real. É tudo ou nada no cristianismo. Os mornos serão vomitados. Escolha. O que você quer? Então a gente tem que se reger por outros interesses. Às vezes a gente vai ver aquele militar que quer, porque quer ser o comandante-geral. E aí ele constrói a carreira dentro do Corpo de Bombeiros para aparecer. Ele vai querer aqueles setores em que ele pode brilhar. Nunca vai querer vir para um centro de assistência. Aqui não aparece. Agora, o centro de assistência é o que está servindo o bombeiro, olha aí. Pela própria missão, já está dentro da proposta cristã. Agora tem militar que chega e acha que vir para cá é um castigo. É triste isso. Mas nós temos militares que são impressionantes. Eu cito o Coronel Cleison, que já foi chefe da gente aqui. Desde que eu entrei nessa corporação, que ele me procura, quando vê algum militar com problema, encaminha. Ele não força a fé católica, nada. Depois ele liga para saber, o militar foi, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. É outra atitude. Agora eu posso dizer que são poucos, infelizmente. Pelo menos que eu saiba, eu não sou o olho que tudo vê. De repente vai ter outros mais, que fazem coisas, inclusive, ocultas. Justo por conta da orientação cristã. Mas nós temos pérolas aqui. Eu lembro do tenente-coronel Jurué, que foi comandante de Sobradinho. Que quartel espetacular. Eu entrei e até brinquei. Espera aí, eu vou voltar. Estou no lugar errado. Um quartel assim, muito bem administrado, tudo top, de primeira. E aí a gente vê que tem um comandante por trás. Marcelo Dantas, Rangel, chegam os capelães, vão lá, participam da palestra junto com a tropa, porque eles se veem tão humanos quanto os seus militares. Isso é uma atitude louvável. Então é assim que a gente começa a construir o reino, com atitudes diferentes, não para aparecer, mas para fazer Jesus aparecer. Eu termino com esse texto, que se chama Paradoxo do Nosso Tempo. Diz assim: o paradoxo de nosso tempo na história é que temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos, autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais e temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores, é verdade, mas famílias menores. Mais conveniências e menos tempo. Temos mais graus acadêmicos, mas menos bom senso. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais proficiência, porém mais problemas. Mais medicina e menos saúde.
Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma perdulária, rimos de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos muito facilmente, ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais, raramente paramos para ler um livro, ficamos tempo demais diante da TV e raramente rezamos. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Adicionamos anos à extensão de nossas vidas, mas não vida à extensão dos nossos anos. Já fomos à Lua e dela voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua e nos encontrarmos com nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, mas não o espaço interior. Fizemos coisas maiores, mas não coisas necessariamente melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não os nossos preconceitos. Escrevemos mais e aprendemos menos. Planejamos mais e realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Temos mais comida, mas menos paz. Construímos mais computadores para armazenar mais informações, para produzir mais cópias do que nunca, mas temos menos comunicação. Estes são tempos de refeições rápidas e digestão lenta, de homens altos e caráter baixo, lucros expressivos, mas relacionamentos rasos. São tempos em que se almeja paz mundial, mas perdura guerra nos lares. Temos mais lazer e menos diversão, maior variedade de tipos de comida e menos nutrição. São dias de 2 fontes de renda, mas de mais divórcios, de residências mais belas, mas lares quebrados. Salvamos o mico-leão dourado e abortamos as nossas crianças. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável. Ficadas de uma só noite, corpos acima do peso e pílulas que fazem de tudo. Alegrar, aquietar, matar. É um tempo em que há muito na vitrine e nada no estoque. Pensemos como anda o nosso testemunho cristão e o reinado de Cristo nas nossas vidas. Enquanto a gente está aqui em caminhada, é tempo para mudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.